Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho cá a Marta pela 3ª vez. Obrigada, Marta. Obrigada. Olá. Olha, já agora vou recapitular. Nós gravámos um episódio na primeira temporada que falava um bocadinho sobre gravidez, não foi? E fertilidade. E fertilidade, exato. E na 4ª temporada gravámos um sobre o pós-parto. Exato. Hoje vamos falar um bocadinho de uma forma tranquila sobre tudo o que pode correr mal numa gravidez. Mas falando, eu acho que é um bocadinho... Nós tivemos esta conversa um bocado naquela de... Se calhar não se fala obstipação, hemorroidas, azia, fala-se pouco, não é? Sim. Portanto, às vezes é preciso que as grávidas desconstruam este mundo cor-de-rosa e percebam que para o seu bem-estar diário, durante estes 9 meses, há muitas coisas que podem fazer para prevenir estas maleitas, digamos assim, estas coisas chatas, e no fundo irem tentando sempre melhorar a sua qualidade de vida, porque de facto não se fala muito naquilo que pode correr mal, parece que é tudo só roupinhas e caminhas e não sei o quê, mas na verdade há umas mudanças físicas muito importantes no corpo da mulher e muitas coisas que nós podemos fazer. Vamos organizar isto por trimestre. Boa. Então vá, vamos falar sobre as náuseas e os enjoos, que é aquela coisa que toda a gente já sabe que à partida exato vai acontecer. Embora, olha, eu nunca tenha tido, tive para aí uma vez no tempo todo e tivemos uma seguidora que até numa daquelas caixinhas de perguntas, ela falou da hipermese gravídica, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas pronto, vamos falar sobre isso. Boa. Então, olha, as náuseas efetivamente são dos sintomas mais comuns nas grávidas. Afetam cerca de 70% das grávidas aqui no primeiro trimestre, mas podem estender-se até à 16ª semana aqui de gestação e, infelizmente, embora seja uma percentagem pequena, há grávidas que têm a gravidez inteira. Sim, também já ouvi, coitadas. Coitadas mesmo. Eu por acaso estive na minha 3ª gravidez, não é uma coisa muito agradável, mas existem algumas estratégias, algumas mais documentadas e outras que na realidade eu fui-me apercebendo em mim e fui-me apercebendo também aqui nas minhas pacientes. Primeira coisa, e aquilo que eu digo sempre em consulta, é os longos períodos de jejum são os nossos piores inimigos. São os melhores amigos das náuseas, mas são os nossos piores inimigos. Portanto, nós estamos aqui a juntar a sensação de fome à sensação de enjoo e estamos a potenciar muito a sensação de enjoo. Portanto, ter aqui um horário para as refeições, não é? Mais ou menos 2 a 3 horas, não estar muito mais do que isso sem comer, em jejum, e fracionar aqui as refeições ao longo do dia. E a lógica é mesmo esta, é comer mais vezes, menos quantidade de cada vez. E o menos quantidade também vai fazer aqui uma grande diferença, porque no fundo o que vai acontecer é que vai acelerar aqui o processo digestivo, não é? Tu quando comes uma grande quantidade, a digestão demora muito mais tempo a ser feita. Quando comes uma quantidade mais pequenina, o processo digestivo também se faz de forma mais rápida e também não estás aqui com aquela sensação de estar enfartada e de estar mal disposta. Portanto, isso é a primeira grande estratégia. E depois apostar em coisas mais simples, ou seja, tudo aquilo que tem maior aporte de gordura e que é curioso, porque às vezes é aquilo que apetece mais no primeiro trimestre. As grávidas dizem muito isso. Oh Marta, mas apetece-me imenso é fast food, apetece-me imenso é tipo pizzas, massas, mas tudo isso, mas depois dizem, mas a seguir fico mal dispostíssima. Pois Claro. Tem um teor enorme de gordura e lá está, a gordura vai ter aqui uma digestão mais lenta, atrasar o processo de esvaziamento gástrico, portanto, protelar aqui a sensação de enjoo. Portanto, coisas mais simples. As frutas, e normalmente as frutas cítricas são uma boa ajuda. Os hortícolas mais crus do que cozinhados podem ser aqui uma boa ajuda. As coisas mais... A comida, e isto, lá está, não é uma estratégia que esteja, imagina, documentada, mas que eu me fui apercebendo também, a comida mais à temperatura ambiente e menos quente, ou seja, tu até podes comer legumes cozinhados, mas tentem comê-los mais à temperatura ambiente, não consumir logo depois de estarem feitos, porque isso também ajuda a minimizar aqui o impacto da náusea. Tostas, também costumo dizer, imaginem, se comem pão de manhã, em vez de comer o pão fresco, comam pão torrado.
Portanto, as tostas, as torradas, os purés de maçã, são tudo coisas que ajudam. Até se costuma dizer que isto é uma alimentação brat, que é bege, cores beges e cores neutras. Normalmente é aquilo que ajuda. E depois há alimentos específicos que podem ajudar também, no caso do gengibre, e isso aí sim já existe evidência. O gengibre aquilo que faz é diminui os episódios e diminui a intensidade do episódio. E há suplementos para a gravidez que até têm gengibre, não é? Sim, Que ajuda. sim, exatamente. E depois a vitamina B6, e já se comparou um com o outro e já se percebeu que tem os dois o mesmo, são equiparáveis, não é? Portanto, um não é melhor que o outro. Alimentos fonte de vitamina B6, tens o peixe, tens os frutos oleaginosos, mas aí é um contrassenso, não é? Porque por um lado tem B6, mas por outro lado tem teor de gordura. Portanto, Tem mais depende aqui um gordura. bocadinho como é que as grávidas se sentem. Há quem tolera, há quem não tolera muito bem. Batatas, abacate, pronto, tudo isso são bons alimentos que nós podemos incluir aqui no dia a dia que podem ajudar a gerir aqui as náuseas. Mas é muito isto, não estar grandes períodos de jejum, uma alimentação simples, uma confecção simples e a coisa vai passando, no fundo. Vai-se fazendo. Exatamente. E também existem muitos os medos associados à toxoplasmose, claro que na gravidez toda, mas ali no primeiro trimestre Sim, é sempre sim. um bocadinho mais problemático. O que é que nós temos que ter em cuidado quando não há imunidade à toxoplasmose? No fundo é higienizar os alimentos, higienizar tudo aquilo que é cruz de forma correta. Mas pode-se comer os crus, não é? Pode-se Porque há comer muito os aquele crus, mito, sim. não podes comer. Não, pode. O que é que eu não aconselho que consumam fora de casa. Ou é um sítio de muita confiança e nós temos a certeza que aquilo está bem higienizado, ou então é assim, é estar a correr um risco. Eu lembro perfeitamente que às tantas, na gravidez do Vicente, eu estava a trabalhar num sítio e ia almoçar às vezes a um cafezinho que havia lá ao pé e a senhora amorosa dizia, então, mas está grávida, mas eu como uma salada, olha, é da minha horta. Eu pensar, menos ainda. Exato. Vai mesmo acontecer, mas amorosa. Mas pronto, aí sim existe um risco acrescido. O que têm que fazer não é proibido de todo, não é de todo desaconselhado, pelo contrário, têm é que garantir que desinfetam bem, lavam e desinfetam bem. E a partir daí está tudo tranquilo. Ou seja, saladas, as coisas assim, alface Frutas, crua, as sim. frutas, Frutos vermelhos. o queijo fresco também se fala muito, mas isso é um bocadinho mito, não é? Porque hoje em dia tu consegues comprar queijo fresco pasteurizado em Sim. quase todo o lado, não é? Sim. E o presunto? Desde que seja pasteurizado. O presunto é aqui um mixed feelings. O que é aconselhado é não exagerar. Mas isto é para a população em geral, não é? É Sim. consumir com moderação. Portanto. Sim, e os fiambres e não sei o quê, como tem também um processo de pasteurização, acaba por também não ser tão grave. Não ser tão grave. A lógica do consumir com moderação nem é tanto pela toxoplasmose, etc. É porque são produtos aqui de charcutaria que nós, Sim, por norma, não aconselhamos, né? exatamente. À partida. Exato. E fala-se também muito do marisco. Sim, o marisco, lá está, tem que ser aqui de confiança. Também não é proibido. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, de fazer essa pergunta ao meu obstetra na minha primeira gravidez. Então, mas olha, não posso comer camarão. E ele, não, porquê? Agora, desde que seja num sítio minimamente de confiança, não é? E que não seja um abuso, também não é. Foi tudo o que me apeteceu comer nas 2 gravidezes, Não é mariscadas. dramático. Pois, a mim também. Sim. Pronto, mas se calhar não ia para as ostras, não é? Mas se for uma sapateira, uns Sim, camarões uns cozidos, camarões, umas ameijas à abelhão tranquilo. pato, se calhar Exatamente. está tudo cozinhado, é mais Exatamente, é tranquilo. mais tranquilo. E até outra coisa, também há muita história do sushi. Sim, Que é, também há obstetras que dizem, pode consumir, mas mais a partir do segundo trimestre. E eu lembro de ter esta conversa contigo, dizer, não posso mesmo. Não dá, não é? Porque nós sabemos que sim. pode acontecer uma série de coisas. Lá está, se for num sítio onde as peças são congeladas, etc., pronto, menos mal. Mas eu num primeiro trimestre não costumo recomendar. E aquilo que eu digo é, ouçam, são 9 meses. O Sim, perigo que exato. pode vir daí, o risco é superior àquilo que é o benefício. Aguentamos 9 meses e a seguir já podemos comer, pronto. Mais Sim. vale. Eu pelo menos fico mais tranquilo. Se bem que há restaurantes que já têm menus de grávidas, em que sim. as peças são todas, de certa forma, não, nem é só congeladas, eles são mais de fusão. Ou seja, são Sim. aqueles que são depois Sim, fumados ou que são cozinhados de alguma Sim. forma, Que fritos, minimiza. etc. Sim, Exato. minimiza. Porque depois não é só o peixe que está congelado, não é? Depois tens tudo o resto que está cru. Embora o Exatamente. arroz esteja cozinhado, depois esteve naquela marinada, Sim. mas a alga que está crua, pronto, tem uma série de E coisas. aí há uma coisa que as pessoas acham muito que aqui o risco é toxoplasmose e não é toxoplasmose, é uma série de Exato. toxinfecções que podem correr ali. Até mais parasitas, no caso Sim, do peixe. sim, exatamente. Exato, muitas outras coisas. E assim de efeito abortivo, existem algumas substâncias também que se fala que não se pode consumir. Sim. A questão do café, ou das tâmaras, ou da curcuma. Sim.
Então, as tâmaras eu não aconselho num primeiro trimestre, porque as tâmaras nós sabemos que têm uma substância semelhante ao citocina que ajuda aqui a estimular a contração uterina. Portanto, é uma coisa que não aconselho aqui no primeiro trimestre. Acho que não traz benefício sim num terceiro trimestre para ajudar aqui a estimular o trabalho de parto. Então, bolinhas energéticas só com passas. Exatamente, ou figos, por exemplo. Damascos. Exatamente, outra coisa qualquer que não tâmaras. Ahm, Depois, o café, sim, existe já aqui alguma evidência científica e aquilo que nós sabemos é que um consumo superior a 400 miligramas de cafeína por dia pode aumentar a probabilidade de perda gestacional aqui no primeiro trimestre. E sabemos que ao longo da gravidez, um consumo superior a 200 miligramas pode aumentar a probabilidade de parto prematuro, um bebê com baixo peso à nascença. Portanto, é uma coisa que nós queremos, se estamos a tentar engravidar, ou seja, se isto é algo consciente na nossa vida, Sim. aquilo que eu normalmente sugiro é efetivamente aqui a redução do café para minimizarmos o risco. E depois pode haver risco de perda gestacional, a curcuma sim em grandes concentrações, por isso eu normalmente também recomendo que diminuam a ingestão e que guardem mais para o final da gravidez, lá está, para ajudar a estimular aqui a contração uterina, final da gravidez, pós-parto. Ou seja, Uma que há coisa que pessoas que ajuda. até faziam em suplemento, não fazerem Não em fazer. suplemento e se calhar pode-se fazer em pó. Sim, exatamente, uma dosagem menor, não é? E depois, é mais os déficits. Olha, o déficit de ácido fólico, por exemplo, concretamente o folato, que é a forma biologicamente ativa, isso sim pode gerar aqui um aumento do risco de perda gestacional. Deficiências de selênio, no caso de alterações de tiroide, também podem aumentar aqui a probabilidade de perda gestacional. Não é? As trombofilias também podem aumentar a probabilidade de perda gestacional e aí temos que ter aqui algum cuidado também com a alimentação, nomeadamente aqui com a ingestão de vitamina K. Portanto, eu se calhar até ia mais pelos déficits que podem gerar aqui a perda gestacional do que propriamente, claro, o resto também, as tâmaras, etc. Mas aí moderamos a ingestão. Daí que os suplementos durante a gravidez, multivitamínicos, não é? Adequados à gravidez também sejam tão importantes Sim. para assegurar que não é esse déficit. E adequados a cada caso. Sim. Também, porque muitas vezes há essa coisa de suplementar aqui um bocado às escuras, como eu costumo dizer. Sim, a mesma obstetra se calhar recomenda sempre o mesmo para todas as grávidas, não é? Sim, sim, sim. E aí há pessoas que não têm, há pessoas que têm bons, imagina, que se calhar têm que fazer aqui um reforço de ácido fólico no início, mas que depois a seguir já não é necessário. Que se calhar têm que fazer um reforço de ferro logo desde o início da gestação porque têm um déficit de ferro. Depende um bocadinho. Portanto, eu costumo dizer, eu não suplemento às escuras, prefiro ver primeiro análises e depois então a seguir recomendo. Vá. Exato. Sim, no meu caso é uma catrafada de suplementos. Não basta ser só um. Pois ainda é Exato. preciso mais ferro, mais vitamina D, etc. Sim, sim, Portanto, sim. uma série de O coisas. ômega 3 também é super importante. O ômega 3, sim. Por acaso, eu acho que os suplementos hoje em dia, em termos do ômega 3, o que eu senti, pelo menos no meu caso, eu senti que quando a alimentação depois é muito variada, tens bastantes frutos secos e sementes, que é já uma coisa que faz parte do meu dia a dia, não senti tanto essa necessidade do ômega 3, ou seja, mesmo a nível de bem-estar, etc. Também tive sorte com isso e acho que aquilo foi-se mantendo tudo muito equilibrado. Mas aí também fiz um suplemento pós-gravidez, não é? Aqueles da amamentação, que depois acabam também por ter algum ômega 3 e sobretudo o DHA, não é? sim, sim. DHA que é o mais importante neste caso. Exato, para prevenir a depressão pós-parto. A depressão pós-parto e também para ajudar aqui no desenvolvimento neurocognitivo do bebê. Exato. Enfim. E no pós-parto também, por exemplo, os ácidos gordos ômega 3 estão muito associados a efeitos anti-inflamatórios, não é? Sim, sim, sim. Até sim, pode isso é ser verdade. para ir prevenir mastites e etc. Sim, sim, Também sim. pode ser E importante. para ajudar a toda a recuperação, todo o processo também de cicatrização, etc., tem essa capacidade. E não esquecer que também faço muito através do leite materno, portanto. Pois, exato. Vai ser bom para as duas coisas. Exatamente. Olha, vamos passar ao segundo trimestre, onde de repente os riscos começam a ser menores, ou seja, de repente parece que a grávida já pode descansar um bocadinho, pelo menos daquele medo da perda do bebê, não é? E de repente começas a poder ter daqui a desenvolver outros problemas, não é? A pré-eclâmpsia, eu acho que é uma coisa que nós, nas análises, nas ecos, fala-se muito disso, mas depois parece que não se explora muito, de facto, que raio é isto, o que é que provoca. O que é que pode acontecer aqui e quais é que são os cuidados? E estava a pensar no que estavas a dizer da fast food. Eu às vezes tenho pessoas em consulta que de repente ficam grávidas e acontece isso no primeiro trimestre da fast food e eu penso logo tipo sal. Começo a ficar um bocado em pânico também com isso. Sim, sim, basicamente a pré-eclâmpsia caracteriza-se por um aumento da pressão arterial conjugado com um aumento de proteínas na urina, a excreção proteica na urina. Daí que a análise da urina também se faça Exatamente. no fim do primeiro trimestre. E
E o que é que acontece? No fundo, isto pode dar aqui uma série de sintomas, pode trazer, isto é uma pré-eclâmpsia, pode evoluir efetivamente para eclâmpsia, pode trazer uma série de problemas a nível de parto, complicações para a mãe, complicações para o bebê. Não quero assustar aqui ninguém, mas sim, a coisa pode tornar-se aqui um bocadinho É um complicada. risco. É um risco se não for controlada. Eu acho que se fala pouco a nível alimentar o que é, até porque ainda está pouco estudado, eu acho, na nossa área está pouco estudado. Existem algumas recomendações, mas não é nada que tu tenhas um estudo que te diga, ok, quando tens uma pré-eclâmpsia, tens que fazer isto, 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 isto. O que é que nós sabemos? Que pode ajudar a aumentar o aporte hídrico e que a grávida já tem que ter o seu aporte hídrico aumentado só por estar grávida, não é? Exato. Que existe um cuidado aqui na ingestão de sódio, tem que existir um cuidado na ingestão de sódio e tem que haver aqui uma redução na ingestão de sódio e depois existem alguns alimentos que podem aqui ajudar. O cálcio tem sido falado, a vitamina C, a vitamina E, o zinco, mas mais pela capacidade aqui de redução também de stress oxidativo e propriedades anti-inflamatórias, etc. Portanto, é beneficiar alimentos mais simples, mais naturais, tudo o que é processado deixa de existir, não é? Exato. Pelo teor de sódio que está associado e também pelos teores de gordura e pelo mal que fazem, não é? Pelo perfil inflamatório que trazem. E beneficiar mais frutas, mais vegetais, fontes de cálcio. Atenção que não temos que ir só aos lácteos, não é? Porque quem não consome lácteos fazem muito essa pergunta. Então, mas eu não consumo lácteos, onde é que eu vou buscar isto? E nós temos outras fontes. Temos as bebidas vegetais fortificadas, temos os iogurtes vegetais fortificados, temos o tofu, temos os vegetais de folha verde escura. Temos é que consumir uma quantidade maior para obtermos o mesmo benefício, não é? Mas que é possível. E depois lá está, estas vitaminas E, C e zinco pela capacidade aqui de gestão de stress oxidativo. Exato. Ou seja, no fundo, grávidas que comam muitas vezes fora, que comam muitas vezes fast food ou que tenham de facto uma ingestão de alimentos muito processados, estes produtos de charcutaria, por exemplo, muitas bolachas, granolas, tudo o que seja mais Produtos de empacotado, pastelaria. produtos de pastelaria que possam ter sal adicionado e que bebam pouca água, porque isso também é outro grande problema que aparece nas consultas e que sabem que se calhar podem ter aqui um risco mais aumentado. E depois, eu acho que também mulheres que tenham trabalhos ou vidas muito estressantes, não é? Sedentárias, não é? Eu também estava a pensar no stress, porque sabemos que o stress depois também aumenta a tua pressão arterial Sim. e que também pode ser aqui um fator de risco. A atividade física aqui, por exemplo, também pode ajudar, moderada, adaptada à gravidez, mas também pode ajudar, por exemplo. Exato. Sim, no fundo acaba por combinar isto tudo, não é? Então te reduz a pressão arterial, como também ajuda a reduzir um bocado o stress. Aliviar o stress, sim. Exato, e ajuda a ter esse efeito. Olha, e a obstipação, que acontece muito também nesta fase e é muito chato, por exemplo, na catrefada de suplementos que eu tenho que tomar, o ferro é sempre um deles e o ferro é uma chatice porque há de facto uma adaptação, há um período em que o corpo está ali quase a rejeitar aquele ferro extra e o intestino fica muito mais preso e depois até voltar ao normal é preciso estratégias ativas para combater isso. Pronto, na gravidez sabemos que é uma coisa que acontece tanto pelos suplementos como a nível hormonal, não é? Sim. O que é que pode acontecer na gravidez? A suplementação de ferro, efetivamente, pode ajudar a que isto aconteça, porque no fundo aquilo que o ferro faz é tornar as fezes mais duras, portanto são mais difíceis de circular a nível intestinal, não é? Também depende do suplemento de ferro que se faz, porque, por exemplo, ferros com moléculas maiores, com uma absorção melhor, não têm tanto esse impacto. Os suplementos mais comuns, tipo o sulfato ferroso, têm mais esse impacto, ou seja, geram mais aqui obstipação. Depois, a própria gravidez em si, sim, na fase inicial pelas alterações hormonais, à medida que a gravidez vai avançando, é pelo tamanho do bebê, não é? É só pensar que o Pois. bebê vai crescendo, vai ocupando o seu espaço e ao ocupar o seu espaço também vai comprimindo os nossos órgãos. Ao comprimir os nossos órgãos, torna aqui o trânsito intestinal também muito mais lento. Agora, imagina juntares isto a uma toma de ferro, não é? Os movimentos intestinais já estão mais lentos. Se ainda tens fezes duras, é uma maravilha para ficarmos obstipadas e para a coisa não correr bem. Estratégias que podes usar. Bem, e aqui tu sabes isto melhor do que eu, não é? Mas podes tomar os probióticos, é uma coisa que eu acho que ajuda sempre e podes fazer esse reforço desde o início da gestação. Exato. Depende um bocadinho, lá está. Se eu tenho uma mulher que não tem problemas no início, se calhar não vou fazer logo no início, vou começar mais a meio aqui esta suplementação e vai ter especial relevância na fase final da gravidez, no terceiro trimestre.
E depois optar por alimentos que ajudem aqui também. As sementes, por exemplo, podem ajudar. O consumo de água, uma vez mais, é super importante porque aquilo também vai ajudar a que as nossas fezes fiquem mais maleáveis. Eu costumo dizer muito isto, que é, não adianta estarmos a comer sementes à pasada se não acompanhamos com o aporte hídrico, Sim. não é? Vai fazer efeito tampão. Esqueçam que não resulta. E E com misturas de fibras também, e não é? misturas de fibras, sim. Sim. E se for, ainda bem que falas aí nessa questão, porque se for necessário, podemos ajudar com a suplementação com fibra. Não é? O Pois, Physilium pode ajudar, sim. por exemplo, ou Eu acho que existem isso outros. é o melhor. Por acaso eu chamo-lhe psyllium. Tu chamas-lhe psyllium, eu chamo-lhe psyllium. Eu chamei Physilium. Olha, eu sempre chamei psyllium porque é PSI. Pois Mas olha, não olha, sei. não sei que funciona e é Exato. uma das coisas que eu recomendo sempre porque de facto também faço e, por exemplo, trabalhando tanto o intestino, é a única semente que tem evidência atrás de evidência de tanto obstipação como diarreias, portanto o síndrome do cólon irritável é a melhor. E o que ele faz, no fundo, as pessoas queixam-se imenso e eu acho que as pessoas são todas umas maricas quando se queixam, porque farto-me de rir. Porque eu digo, olha, eu tomo todos os dias um copo com uma colher de sopa de sementes, eu mexo aquilo e bebo. E as pessoas dizem, ai, tenho vómitos, ai, dá-me Sim, enjoo. também me dizem. Eu acho isso uma Fica mariquice. espesso, Não fica fica espesso nada, porque se fica espesso porque as pessoas se calhar não bebem logo. Sim. É colocar as sementes no copo com água, mexer e beber. Pronto. Sim. E aquilo não chega a engrossar. Se tu Sim, misturares sim, e sim, beberes sim, logo, sim, aquilo sim, não bebe tem logo. tempo sequer Sim. de engrossar. Pronto. E normalmente faço isso em jejum e é uma fibra que tem um efeito lubrificante e agregador. Portanto, essa questão que estavas a dizer das fezes ficarem muito secas, às vezes até aquela textura tipo bolinhas, assim, muito chato, não é? Ele ajuda a agregar e ajuda a fazer com que seja mais fácil movimentar. Para quem está muito, muito, muito aflito, às vezes um bebê gel, por exemplo, Sim. não é? Outro, Ou um Dulcosoft, Microsoft, aquele género de exatamente. coisas que ajudam a amolecer, pode ser também, não só as fibras, mas depois estas coisas que Sim, sim, ajudam sim. também. E aí existem também alguns suplementos que também têm a parte que podem ajudar e que se calhar não são aqui aplicáveis à gravidez, mas nós podemos ir buscar os princípios ativos, tipo a cidreira. Podem fazer uma infusão de cidreira, por Sim. exemplo, para ajudar aqui a acalmar um bocadinho para. A mucosa também há de estar um bocado mais irritada, portanto é para ajudar aqui um bocadinho a acalmar. Pode ser utilizada a atividade física, Era isso sabes? que eu ia dizer, as caminhadas, pelo menos as caminhadas, porque há a torção do tronco, Exatamente. movimentos de Ativa, pernas, ajuda. movimentos intestinais e depois aquilo que nós falamos muitas vezes é que as pessoas se riem, que é o tal treino da casa de banho. Ah, sim, ora, todos os dias na mesma altura do Exatamente. dia, sentar na sanita, as pessoas também se chateiam imenso. Eu disse, pá, que mariquice. Se eu tivesse a mandar alguém fazer uma maratona, eu até percebo a queixa. Exato, mas Agora é eu estar digo sentado. 10 minutos sentado na sanita e assim, ai, que chatice. Ah pá, que chatice. Ou Sim. querem resolver ou não querem resolver. Sim. Pronto. Mas eu acho que também é muito importante quando falo na parte das fibras, eu digo sempre também isto muito nas consultas, que é, seja grávidas ou não é? Tenho muitos obstipados, mas sopa ao almoço e ao jantar é uma forma de aumentar fibra, água, um aporte de micronutrientes muito importante Sim, para o nosso organismo e depois deixar-nos de tretas, não é? Porque as pessoas acham que fazem uma alimentação saudável e comem carne com arroz ou peixe com batatas, não põem legumes põem sequer no legumes. prato porque depois dizem, já pus sopa. Isso não é suficiente. Não é? Portanto, tem que haver legumes no prato, tem que haver sopa, tem que haver 3 peças de fruta por dia. Sim, também me fazem muito essa pergunta. Mas se eu comer a sopa, tenho que ter legumes no prato? Tem. Exato. Tem. Não é suficiente. E aqui os crus, se calhar, também podem ajudar mais um bocadinho, não é? Sim, é isso. Depois também depende, não é? Porque, por exemplo, numa altura de frio, comemos muito mais couves e as couves também fazem mais pressão, também Sim. podem causar mais flatulência Fermentam mais. e às vezes numa situação de obstipação parece que a pessoa fica mais entupida. Pronto, então aí os crus ou os legumes mais laranja que não têm tanto esse género de fibras, a abóbora, a cenoura, Cenoura. que ajudam um bocadinho, embora haja muito aquele mito da cenoura prender o intestino ou a banana, eu acho que isso não é propriamente uma coisa muito relevante. Depende do que consomes, não é? Pois. Depende do que consomes, da forma como consomes. Portanto, Sim. Se houver uma variedade alimentar, se houver um grande aporte de vários tipos de fibras, eu acho que também não é por aí. sim. Lá está. Olha, é muito aquilo que temos vindo a falar, que é quanto mais variada for a alimentação, mais nós estamos a prevenir estas complicações todas. Mas é mesmo. Exato. Não é? E as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. Sim. Mas quanto mais tu variares, quanto maior for o teu aporte hídrico. E atenção, que no aporte hídrico também há muito, se calhar também notas muito esta queixa, que é, mas chega ao inverno, por exemplo, grávida geral, e eu não me apetece beber água. E não posso beber infusões, pois não. Não, há infusões que se podem beber na gravidez, atenção, está bem? Há umas que não são seguras, efetivamente. Depois o chá preto, o chá verde, tudo o que tem taína não é aconselhado. Depois há outras que efetivamente não são aconselhadas porque podem acarretar aqui outros riscos. Mas as coisas simples, imagina, cidreira, Lucia Lima,
Erva príncipe, por exemplo, quando estamos com a história das náuseas, quando estamos mais infartadas, pode ajudar aqui a seguir a uma refeição maior. Podemos ir beber, são inócuos, claro que não é para beber 1 litro daquilo, mas 1, 2 chávenas dá. E ajuda a aumentar aqui o aporte hídrico. Não é? Exato. Portanto, são tudo estratégias que nós podemos ir utilizando aqui no nosso dia a dia e ao longo da gravidez para prevenir esta série de complicações. É que depois o resolver é muito mais chato e muito mais difícil Exato. do que o prevenir. Que é o que acontece com a diabetes estacional, por exemplo, que era aqui o próximo tema. É muito mais chato quando já há o diagnóstico haver um controlo, é que ali o controlo é mesmo cerrado. Os médicos não deixam passar aquilo, não é? Portanto, é muito chato. Sim, na diabetes estacional, olha, existem 2 pontos a referir, que é, primeiro, e eu acho que há muito este mito que, então, mas isso é só diagnosticado no segundo trimestre. Não, pode ser diagnosticado no primeiro trimestre. Nós temos as linhas orientadoras para isto, não é? Nós sabemos que quando temos uma glicémia, ou o critério diagnóstico é uma glicémia superior ou igual a 92 mg por decilitro num primeiro trimestre, a glicémia em jejum é condição para eu diagnosticar uma diabetes estacional. Claro que às vezes podemos incorrer aqui um bocadinho num excesso, porque está ali no 92, é feito logo o diagnóstico, é logo tratado como diabetes estacional e etc. E pronto, e às vezes parte-se aqui de algum excesso. Mas o que eu queria dizer é, há muito esta tendência de, então, mas se eu como bem, não é? Se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho uma alimentação equilibrada, eu não vou ter diabetes estacional. E as pessoas esquecem-se muito que os longos períodos de jejum não é só aquilo que comemos, é quando comemos. E os longos períodos de jejum também podem ajudar a que isto depois venha a revelar, não no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre, quando fazemos aquela prova de tolerância à glicose oral. Porque o que é que acontece? É aquilo que eu costumo dizer nas consultas, que é andamos a brincar aos picos glicémicos. Como? Pumba, aquilo sobe. Estou 6 horas sem comer, desce tudo. A seguir vou comer outra vez, volta a subir. Quer dizer, e o meu pâncreas que já está em esforço, não é? Porque isto já há uma tendência natural na gravidez para haver resistência à insulina. O meu pâncreas que já está em esforço ainda se tem que esforçar muito mais para manter esta homeostase para mim e para o bebê, não é? Aqui é mesmo trabalhar por 2. Portanto, convém, comer bem, mas não é só comer bem. É efetivamente ter atenção aqui aos períodos de jejum que fazemos. E depois isto é mesmo giro de pensar que as coisas acabam todas por bater umas nas outras, não é? Porque os longos períodos de jejum não ajudam as náuseas e não ajudam a diabetes. Portanto, é logo aqui 2 condições. A alimentação, por exemplo, rica em fast food não ajuda nas náuseas e não ajuda, por exemplo, na obstipação mais à frente. Portanto, isto não é nada ao calhas. Portanto, é ter atenção às opções que fazemos e aos longos períodos de jejum aqui numa fase inicial. E depois, efetivamente, quando há o diagnóstico, a primeira linha de tratamento é terapêutica não farmacológica, ou seja, a intervenção em estilo de vida, a intervenção em atividade física. Contar açúcar como se não houvesse amanhã. Exatamente, contar a hidratos de carbono, sim. Fazer aquilo. E no caso da diabetes estacional, tal como no caso das diabetes tipo 2, isto é mesmo preciso. Porque numa diabetes tipo 1, eu ainda posso jogar aqui com doses de insulina, etc. Eu lembro perfeitamente, eu fiz um estágio na Associação de Diabéticos, eu lembro perfeitamente da nutricionista dizer isto. Quando há um diabetes tipo 1, eu ainda posso aqui ajudar, ou diminuo, ou aumento a dose de insulina. Claro que não é uma coisa que se quer fazer, mas que pontualmente pode ser feita. Claro. Numa tipo 2, não dá. Se não dá, tens os antidiabéticos orais e pronto. Sim, e nós só vamos aí quando a coisa está mesmo desregulada, não fala? Quando nós temos alguns valores na glicémia, ou quando temos permanentemente valores na glicémia que não estão dentro daquilo que são os parâmetros definidos. E aí sim avança-se para os antidiabéticos orais. Mas até chegarmos aí vamos controlar primeiro com a alimentação. E é possível. É possível. Lá está, mas temos de ter atenção aos horários em que fazemos as refeições, às porções de hidratos de carbono que consumimos, ao tipo de hidratos de carbono que consumimos. Não vamos buscar açúcares refinados e simples, vamos buscar hidratos de carbono mais complexos, que demorem mais tempo aqui a ser digeridos. Vamos associar aqui uma fonte proteica a cada refeição, para ajudar também aqui a minimizar o impacto que isto vai ter na nossa glicémia. Vamos distribuir ao longo do dia, vamos se calhar ter que fazer uma ceia, porque já se percebeu que aqui as hipoglicémias noturnas vão aumentar a probabilidade de uma hiperglicemia, ou seja, de valores mais elevados de açúcar no sangue em jejum e aqui descontrolos durante a fase da manhã. Portanto, é possível de ser feito. E vamos atuar, efetivamente, com a atividade física. Eu tenho uma grávida que é giríssimo, porque ela diz, eu vou logo caminhar, começa a ver o valor a bater aqui perto do limite, vou logo caminhar. E tem muito efeito. Nós sabemos que bastam cerca de 10 minutos de atividade física para aumentar a nossa sensibilidade à ação da insulina, que é aquilo que nós queremos. Eu costumo dizer que é,
A insulina é a vossa. Olha, vamos imaginar uma discoteca. A insulina é o segurança que está à porta, a abrir a portinha para o açúcar entrar na célula. Portanto, nós queremos que efetivamente funcione e que não vos vá barrar. No fundo, é isto. Exato. Portanto, a atividade física ajuda muito a que isto se dê. E não tem que ser uma coisa megalómana. Basta uma caminhada. Já vai ter o seu efeito. Né? Sim. E é possível de gerir e de não trazer complicações, porque uma diabetes desregulada, uns valores de glicemia permanentemente desregulados, vão trazer complicações tanto para a mãe como para o bebê. E podem trazer complicações aqui a nível do parto, podem aumentar a probabilidade de ser uma cesariana e aumenta, a partir do momento em que eu tenho uma diabetes gestacional, aumenta-me a minha probabilidade de eu vir a ter uma diabetes tipo 2 mais à frente. E pode ser um bebê maior também, não é? Daí que Também. aumenta a probabilidade de cesariana. Sim, e, por exemplo, os bebés cujas mães tiveram diabetes gestacional têm que fazer, por exemplo, a medição da glicemia quando nascem, etc., para perceber se eles sozinhos estão a conseguir regular aqui os valores ou não, e a própria grávida tem que repetir, supostamente, ou as indicações que temos são essas, não é? Repetir aqui a análise entre as 6 e as 8 semanas para perceber se foi uma coisa da gravidez ou se foi uma coisa que se vai manter, não é? Que vai evoluir para uma diabetes tipo 2. E depois existem fatores de risco. Os longos períodos de jejum, lá está, a nossa alimentação, se nós já tivemos uma gravidez com diabetes gestacional ou não, o excesso de peso também, gravidezes de gêmeos também aumentam aqui a probabilidade, portanto existem aqui uma série de fatores de risco. Há aqueles que não podemos controlar e há aqueles que podemos controlar. Exato. Eu nestas coisas nunca me canso de dizer que, por exemplo, pessoas que fazem iogurte de compra, granola de compra e depois juntam fruta no pequeno almoço de manhã, imaginem, e depois a meio da manhã ainda comem bolachas e até podem juntar uma fruta, mas põem umas bolachas. Às vezes eu explico isto às pessoas, quer dizer, a base até podia ser saudável e a ideia era boa porque era granola com iogurte e fruta e depois são umas bolachas que se calhar até não são muito açucaradas ou até são tipo umas Maria, imagina, com fruta. Mas se calhar se nós estamos perante uma situação de controle de açúcar, se trocássemos aquele iogurte com granola e fruta por um pão, se calhar diminuíamos bastante, imagina um pão com queijo, ou mesmo que fosse uma manteiga vegetal, o que fosse, um bocadinho de azeite, um ovo mexido, diminuías imenso o teor de açúcar e isso poderia fazer toda a diferença. Trocar as bolachas Maria por umas amêndoas, para juntar àquela maçã, fazia toda a diferença outra vez. Portanto, às vezes a base, aquilo que nós achamos que a nossa alimentação é saudável, mas há pormenores. Sim, conjugação e pormenores que nós não estamos a pensar, não é? Porque se calhar a pessoa até compra a granola num esforço de não comer estrelitas E até ou outro género de coisa. melhorzinha. Exatamente, embora seja muito difícil comprar granolas melhorzinhas no supermercado, mas pronto, e às vezes eu explico isto, não é? A concentração de açúcar que eles têm ainda assim é muito superior a se fosse o tradicional, não é? Um pão com ovo mexido, por exemplo, que teria muito menor. E há muito esta diabolização do pão, não é? Então, mas eu não posso comer pão, não. É muito melhor comer pão, se calhar. Exato. Em Não é? muitos casos é assim. Se as escolhas não forem boas. Exatamente. Portanto, aí eu não... E atenção, não é para eu ter diabetes gestacional que eu tenho que restringir hidratos de carbono. Atenção a isso também. Não é restringir, aliás, retirar. Eu tenho que escolher melhor, conjugar melhor. É Sim. só isto. Essa conjugação, a questão da conjugação eu acho que é chave, não é? Que é, ok, se eu tenho um alimento rico em hidratos de carbono, como é o caso do pão, não é? Se calhar vou fazer com que estes hidratos tenham mais fibras para que na realidade, portanto, seja um pão integral para que a absorção seja um bocadinho mais lenta e vou juntar-lhe uma proteína ou uma gordura para que a digestão ainda seja mais lenta. Portanto, aí o ovo ou o azeite, não é? E às vezes as pessoas não pensam nisto, não é? Vou comer pão com compota. Péssimo. Tenho hidratos de carbono, mais hidratos de carbono. Uma compota sem açúcar. Não. Exato, é isso que eu digo sempre. Não é para aqui chamado um rei da compota. Nós queremos aqui outro género de alimentos diferentes, não é? E estas conjugações, lá está, roçam muito. Eu tenho uma alimentação saudável e por isso é que eu vejo muitas vezes pessoas em consulta que ficam muito chateadas porque tenho uma alimentação saudável, não consigo descer o meu peso. Uma alimentação saudável não é sinónimo de uma alimentação para perda de peso. Sim. E as conjugações que se fazem, no caso de uma alimentação saudável, podem ser muito diferentes consoante os objetivos. Olha, a história, por exemplo, das bolinhas energéticas, das barras cruas e daquelas bolachinhas, dizem, mas eu como isto. Atenção, não é por ser mais equilibrado, tem ausência de valor calórico. Exato. Não é? Frutos secos. Espetacular, ótimo, mas não dá para comer um pacote de 100 gramas. Claro. Portanto, é moderação. A chave é muita moderação, sabes? Eu passo a vida a dizer isso. Sim. Passo a vida a dizer. É tão simples quanto isto. Não há cá mimimis de grandes complicações. É tão simples quanto isto. Olha, último trimestre, terceiro trimestre, ainda pegando na questão da obstipação, muitas vezes com a pressão do bebê,
podem aparecer o desenvolvimento, aliás, vamos chamar pelo nome correto, normalmente ouve-se falar em hemorroidas, mas o nome correto é doença hemorroidária, porque elas já lá estão, hemorroidas todos nós temos, não é? O que acontece é que elas começam a ficar mais inflamadas, ou com mais pressão, ou podem haver fissuras, não é? Portanto, se esta obstipação não for tratada como deve ser ao longo do tempo, podemos ocorrer aqui em ter um aumento do risco. E depois é muito chato porque na gravidez não existem muitos cremes eficazes, não se pode tomar um daflonzinho para ajudar, não é? E nós temos aqui muitas vezes a doença hemorroidária associada à má circulação sanguínea e varizes e outras complicações, não é? Sim. Aí, olha, lá está. Primeiro tratar essa função intestinal, perceber como é que está ou não. Os probióticos, uma vez mais, podem ajudar muito e reduzir tudo aquilo que é alimentos inflamatórios, no fundo. Porque a mucosa, lá está, uma vez mais, está inflamada. Então eu quero protegê-la desta inflamação. Tudo o que é gorduras, etc., não é aqui chamado para o caso. Lá está, as frutas, os hortícolas, os frutos oleaginosos com moderação, etc., as sementes com moderação, podem ajudar porque vão ter aqui um perfil anti-inflamatório. E depois, ter aqui algumas atenções um bocadinho mais específicas. Se calhar na fruta não dá para ser a fruta toda. Frutas mais ácidas não vamos preferir tanto, vamos deixá-las aqui um bocadinho de lado. Em relação aos hortícolas, privilegiar se calhar aqui as versões mais cruas e não ser tantas versões tão cozinhadas. Tudo isso vai ajudar a que isto flua. Sim, no fundo aquilo acaba por ser, nem é bem sangue coagulado, não é uma veia que está inflamada e que está dilatada, pronto, mas tudo o que seja ajudar a circulação, portanto, a água também. A água também. Mas olha, existe muito aquela questão de na gravidez não poderes tomar chás, por exemplo, que ajudem a estimular a circulação. Não é? Sim, mas há alguns que podem. Por Quais exemplo, chá de hibisco podes fazer. Hibisco, Não ok. tem E pés de cereja. Pés de cereja também podes fazer. Ok. Não dá para fazer dente de leão, não dá para fazer cavalinha. Esses não Mas podes cavalinha fazer. baixa atenção. Pronto, esses estão aqui fora da equação. Mas o hibisco, os pés de cereja, podes fazer, a centelha asiática, podes fazer. E podem ajudar. Exato, sim, sem dúvida. Por tudo E que podem seja ajudar com retenção de líquidos também. com a retenção de líquidos, com varizes, com derrames, etc., ajuda muito. Sim. Mas eu também acho que no caso da doença hemorroidária, a atividade física leve ajuda Sim, muito. sim. Um pilates, um yoga, uma caminhada, mas uma coisa que não cause muita pressão, não é? Às vezes a caminhada há a questão de se o bebê já está a causar pressão e se for um bebê grande que já virou, por exemplo, causa Aumenta ainda mais pressão e, portanto, o caminhar pode deixar a grávida mais desconfortável. Então, tudo o que sejam exercícios mais parados, o yoga ou o pilates, etc., que aí já podem ajudar mais. Sim. Eu recomendo, por exemplo, estavas a falar aqui da retenção de líquidos, quando são grávidas de verão e que vão ter os bebés ou têm em agosto ou setembro, junho, que julho, que apanham ali aquela altura de maior calor, eu recomendo muitas infusões precisamente para a retenção de líquidos, porque há muito o aumento Esse do calor problema, vai sim. potenciar, sim. Sim, eu recomendo sempre aquele truque de, no fim do banho, usares a água fria. Água fria. Não é? Pelo menos nas pernas, pronto, eu aconselho sempre até à barriga. Eu faço isso o ano inteiro, grávida ou não, portanto, para mim não me custa nada, mas eu acho que... Adoro. Não, a sério, porque eu acho que é uma coisa, para mim é revigorante. Eu tomo banho de água quente e no fim, já de água fria até à barriga, mais ou menos até às costelas, e sinto que ajuda muito a estimular a circulação. E no verão, às vezes, até se estiver muito calor, faço isso antes de me deitar outra vez, só água fria. Pronto, porque eu acho que estimula muito a circulação e eu sou muito chata, sempre que sinto os joelhos ou os tornozelos um bocadinho mais pesados, vou que não correr consegues por água parar. fria. Sim, quando sinto aquela pressão e penso, não, ok, isto já não é normal, vou logo, porque acho que tudo o que sejam problemas de circulação são tão incomodativos e tão chatos de tratar. E doença hemorroidária é uma coisa que depois de haver numa gravidez é muito chato, porque a pressão do bebê não vai sair. Não é? Exatamente. O teu estilo de vida, se calhar que te levou àquilo, é difícil de mudar. Portanto, ou de facto há comportamentos que ajudam a prevenir e a estimular a circulação, ou depois de já ter, aquilo pode demorar uma semana, 2 semanas a passar. E é muito desconfortável. Pois é. Portanto, quem conseguir prevenir, acho que é super Por importante. acaso nunca sofri desse mal, mas pacientes que sofrem dizem isso, que é horrível. horrível. É horrível. É Depois super não consegues andar. desconfortável. Assim. Não te consegues sentar, não consegues coisa nenhuma. Não consegues fazer nada. E é uma chatice. E eu acho que se fala pouco, lá está, porque tem que haver um comportamento de prevenção e às vezes quando não há, e imagina, às vezes até se fala muito no último trimestre em se fazerem refeições mais picantes, mesmo até para o fim, não é? E isso, para não quem tem vais. tendência para doença hemorroidária é horrível. Sim. Porque tem, por exemplo, mexicanos, Sim. comida mais latino-americana, as comidas muito condimentadas, muito picantes, mesmo indiana e tudo.
tudo, Vai neste irritar mais a caso, mucosa. irritam imenso e causam, e depois podem causar aqueles problemas associados à doença hemorroidária, os pruridos, comichão, ardor, etc., que depois também, mais uma vez, não podes tomar nada, portanto é uma chatice para... Sim, as hemorroidas eu acho que são das coisas mais chatas. Porque tu para as outras ainda consegues ter algumas estratégias concretas, não é? Aqui nas hemorroidas, Sim. quando tens, Não há quase nada para aí, um creme ou dois que se podem sim, usar. podes usar. Depois fala-se muito dos banhos quentes e na maior parte dos casos os banhos quentes até nem ajudam muito, mais Sim. valia um banho frio. Sim. Portanto, também depende muito. Olha, e azia e refluxo, vamos lá falar dela. Outro grande problema. Exato, para mim é o meu inimigo público número 1. Exato. Olha, para as as estratégias, lá está, uma vez mais, é pensar que o bebê vai ocupando o seu espaço e, no fundo, aqui a válvula que nós temos a fazer aqui uma barreira entre o nosso estômago e o nosso esófago fica mais laça, não é? Não fecha bem e isto anda aqui para cima e para baixo, tipo autoestrada. Exato, Como que é eu costumo dizer. mais comum no último trimestre. É mais comum no último No trimestre. meu caso começou Sim, no teu caso. assim, para aí, assim que soube que estava grávida. Sim, mas é mais comum no último trimestre precisamente porque o bebê está maior e porque comprime mais, não é? E porque tudo é mais lento no teu organismo. Mas parte muito, as recomendações são muito semelhantes às recomendações das náuseas. Portanto, refeições pequenas, mais frequentes ao longo do dia, mas menores porções. Nada de grandes teores de gordura, etc., que atrasem aqui o esvaziamento gástrico. Atenção a tudo o que é alimentos mais ácidos, portanto, as frutas mais cítricas, o tomate, porque podem gerar aqui mais desconforto a nível de estômago. Tudo o que é chocolates também não é boa ideia, cafés, etc. Aí é mesmo retirar. E depois, o que é que eu te ia dizer mais? Não sei, mas podes pensar enquanto eu te digo as mesinhas, às vezes diziam para comer maçã com casca. Maçã com casca, as amêndoas com pele, Não obrigada. resulta. Pronto. A pera, olha, os alimentos, uma vez mais, tal como as náuseas, os alimentos mais frios, mais à temperatura ambiente e não tão quentes. E depois, há uma coisa que ajuda muito e que as pessoas se esquecem, e sobretudo também porque estão grávidas, não é? Portanto, e já estamos no terceiro trimestre, portanto, tudo isto já está um bocado maior, já pesa um bocado e nós já queremos é estar sossegadas e sentadas. Mas não. Ponham-se de pé a seguir à refeição, vertical. Eu quero uma posição vertical. Ah, sim, eu trabalhava de pé logo a seguir ao almoço. Sim, Porque no fundo é para deixar, eu costumo dizer isto, é deixar a comida a sentar, é fazer tipo plof, e não andar Exato. para aqui, para cima e para baixo. Portanto, Não se deitarem no não sofá, se deitarem, a não seguir ao jantar. sentarem no sofá, porque a tendência que tu tens é ir escorregando. Exato. Às tantas eu digo às senhoras, vocês sentam-se, sim senhor, muito bem, estou na vertical. Passado um bocado, garanto-vos que já estão mais na horizontal do que na vertical. Sim. Mas às vezes mesmo a posição vertical com a pressão da barriga, não é? Causa ali muita pressão no estômago. Exatamente. Portanto, estar mesmo de pé. A ideia é estar mesmo de pé. E aquilo que eu digo é, ouçam, olha, arrumem a cozinha, preparem a roupa para o dia a seguir, arrumem qualquer coisa em casa, vão a fazer uma caminhada levezinha, não sei, mas estejam pelo menos 30 Qualquer minutos de pé a seguir à refeição. Isso, e não usar roupas apertadas. Exato. Porque ainda te faz mais esta sensação de que vem tudo aqui para cima. Não é? Exato. Portanto, são a par e passo com a alimentação. Isto são duas estratégias que funcionam mesmo bem, que fazem mesmo aqui diferença. Sim, pois é preciso ver com o obstetra, porque, por exemplo, a mim receitaram-me um protetor gástrico Sim, e as enzimas podem ajudar. que não funcionava e um Gaviscon que funcionava volta e meia. Volta e meia. Quando lhe dava para isso. Mas pronto, era uma ajuda e eu só encontrei aquele, que era um Gaviscon de morango. Não sei se existe de outras marcas equivalentes que também já se possa fazer, mas aquele era o único que ajudava. Que ajudava, que eram comprimidinhos mastigáveis. Sim. Mas pronto, depois o que é que pode. Pronto, o que está terminado também é lá está, as amêndoas com pele, as maçãs, as peras, Isso é que têm tudo propriedades antiespasmódicas. Não é? Às vezes funciona. Oh, estás a falar como expert em azia. A azia é muito exuberante. Esquece. Não é com a maçã nem meia maçã. Mas olha, as enzimas também podem ajudar. Sim, ajuda se tu fores fazer uma refeição. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tinha azia logo depois do pequeno almoço até me deitar. Pois, sim. Portanto, não havia nada. enzimas que Não, e não tinha fome. Pronto, depois também havia essa questão. Não conseguia comer. Mas Sim, porque estás mal disposta, não é? Porque sim. dá aquela sensação de infartamento. Sim, peso, acidez, etc. Portanto, a última coisa que queres é ir comer. comer para agravar isso, não é? Sim. Vamos falar, por último, das insónias, que também é uma coisa, também me aconteceu. Felizmente não foi muito, nem muito exacerbado, e foi mesmo ali só no finzinho. Mas acontecia-me acordar às 4 ou às 5 da manhã. Nós conhecemos pessoas que acordam às 2, 3,
E há coisas que se podem fazer para ajudar, não é? Neste caso, não estamos a falar só de reduzir Sim. cafés e não sei o quê, estamos a falar mesmo de suplementos que podemos fazer para ajudar a induzir mais o sono. Sim, podes apostar à hora do jantar. Primeiro fazer, antes de irmos para os suplementos, vou-te falar de estratégias que podemos aqui usar mais no dia a dia. Mas jantar mais cedo, isso é uma delas. Fazer uma refeição mais leve ao jantar. E aqui no terceiro trimestre também não existe uma grande necessidade de estarmos a comer como se não houvesse dia da manhã. Atenção. Portanto, fazer uma refeição mais leve à hora do jantar, fazer o jantar mais cedo. A partir do momento em que o sol se põe, idealmente começamos a reduzir aqui estímulos de luzes, porque a verdade é essa, nós estamos expostos ao efeito da luz durante muitas horas, não é? Isso é um sinal de que nós estamos a dar aqui ao nosso corpo de não durmas, não é para produzir melatonina, é para estar acordado. Portanto, reduzir estímulos, eu costumo até dizer, ouçam, ponham a casa à meia luz, não é preciso parar às escuras, mas ponham a meia luz, ouça, dá para o vosso cérebro e dá para a vossa carteira, ajuda nas duas coisas. Se calhar largar um bocado o telemóvel também. Largar o telemóvel, sim. Que aquela luz azul não ajuda. Sim, telemóvel, televisões, computadores, tablets, porque isso são tudo estímulos que nós estamos a dar ao nosso cérebro. Portanto, aquilo que eu digo é, pelo menos meia hora antes de se deitarem, isso vai à vida. E ter aqui uma rotina, criar uma rotina antes de se deitarem, tal como os bebés, não é? Nós costumamos dizer o banho e tal e coisa, e depois vão dormir. Para nós é a mesma coisa. Portanto, se calhar vamos lavar os dentes, vamos lavar a cara, vamos vestir o pijama, vamos para a cama, lemos um bocadinho, criar aqui esta rotina antes de irmos dormir. Podemos apostar na segunda metade do dia, ou seja, do almoço para a frente, em alimentos fonte aqui de fitomelatonina. Nós produzimos melatonina endogenamente e a melatonina, no fundo, é aquilo que vai ajudar aqui o meu cérebro a fazer um off, não é? A desligar e induzir aqui o sono. Podemos estimular o consumo desses alimentos, nomeadamente os flocos de aveia, as nozes, as cerejas, os kiwis, as bananas, são tudo coisas que nós podemos usar na segunda metade do dia, e as infusões tipo a valeriana, a lucilima, a cidreira, que também têm aqui um efeito mais calmante. Isso é aquilo que podemos usar. Se as insónias estão muito agravadas, nós também sabemos que isso não é bom, tanto para o desenvolvimento do bebê, não é? Pode gerar aqui uma restrição de crescimento e nós não queremos que isso aconteça, como também para a sua saúde futura, e já tem sido aqui estudada a suplementação também com a melatonina. Portanto, quando nós vemos que o caso está muito sério e que efetivamente não conseguimos com estas estratégias ou que não estão a ser suficientes, podemos avançar com uma suplementação em melatonina. Até determinada dosagem é seguro e pode ser usada e até tem o efeito contrário, não é? Não prejudica, ajuda. Exato, sim, porque podes ter insónias numa fase mais inicial, não só aqui no fim do trimestre, mas se a pessoa estiver de facto a trabalhar e ativa, é algo que vai prejudicar bastante a sua qualidade de vida, não é? Não só da gravidez em si, mas depois a qualidade de vida. Se for como eu nunca consegui dormir a sesta, mesmo quando tinha esses acordares às 4 ou às 5 da manhã, fazia o meu dia normal, não é? Estava era mais cansada e não conseguia dormir, pronto, mas depois tinha ali uma quebra a seguir ao almoço. Pronto, mas a melatonina de facto é uma coisa que às vezes as pessoas têm medo, mesmo não estando grávidas, têm alguma reticência em tomar, têm receio, mas a verdade é que ajuda e é um indutor, não é? Portanto, ajuda a estimular. E não ajuda só nisso, nós temos receptores de melatonina em imensos órgãos do nosso corpo, portanto não ajuda só aqui a induzir o sono. Olha, nos casos, por exemplo, de fertilidade, eu pergunto como é que é a profissão, como é que é o sono, etc e tal, e a melatonina entra muitas vezes, sobretudo em casos, por exemplo, de baixa reserva ovárica, porque tem aqui também um efeito antioxidante, ajuda a prevenir aqui um bocadinho e a minimizar o envelhecimento ovariano. Portanto, nós temos esta ideia de que isto é para me pôr a dormir, mas não é só. Exato. Depois funciona numa série de outros sistemas no nosso corpo. E há muito receio também, perguntam muito, mas isto vai-me viciar? Não, atenção. Isto não é, isto é um suplemento, não é um medicamento e nós produzimos melatonina, tá bem? Portanto, é só para ajudar essa produção e é só para ajudar aqui a estimular os receptores, no fundo. Claro. Bem, e estas coisas que nós falamos são assim das mais conhecidas. Obviamente existem problemas mais sérios, questões de coagulação, numa restrição, na questão que estávamos a falar da restrição de crescimento, e falámos aqui várias vezes em exemplos de coisas que podem levar à restrição de crescimento do bebê. Eu tive restrição de crescimento na minha primeira gravidez, portanto foi uma coisa bastante séria e que não
nunca foi apontada uma razão e eu tentava fazer tudo by the book o mais conseguisse, mas de facto não houve uma razão que os médicos conseguissem apontar para essa restrição de crescimento e, na verdade, podem existir muitas outras complicações mais sérias durante a gravidez. Aquilo que nós quisemos trazer para aqui hoje foram as complicações mais comuns, as complicações que nós podemos, de facto, controlar muito facilmente com comportamentos de estilo de vida, que se fala pouco e que a alimentação, de facto, pode ajudar bastante, não é? Portanto, para grávidas que nos estejam a ouvir e que, de facto, possam estar a passar por situações mais sérias, este episódio espero que tenha ajudado com alguns insights, não é? Algumas dicas, mas, de facto, obviamente, não estamos a falar de casos muito sérios, estamos a falar daquilo que é para a maioria. Por isso, olha, obrigada. Espero que não tenhamos assustado quem está no primeiro trimestre e pensar, ai, bem, o que é que me espera? Gravidade. Não, exato, porque isto não acontece a toda a gente. Atenção, nós falámos aqui, no meio disto tudo, eu acho que a única coisa que eu tive foi mesmo a azia, não é? Portanto, e acompanhou-me desde o início. Portanto, nós podemos ter várias coisas, podemos ter só uma. Se de facto tentarmos ao máximo fazer estes comportamentos e estas dicas todas que deste, conseguimos, se calhar, ter até uma gravidez bastante tranquila e não acontecer nada disto. Pode haver, se calhar, um dia em que há azia, um dia em que há náuseas, mas depois a coisa vai-se fazendo. E das que estejamos sempre muito atentos, porque eu acho que isso também é muito importante. Estar atento aos sinais do corpo. Se calhar, se ficamos 1 ou 2 dias sem conseguir evacuar, então, ao terceiro, já vamos fazer o psílio, a rotina de casa de banho, fazer sopa ao almoço e ao jantar, para que depois isto tudo flua, não é? E não tenhamos que estar aqui a sentir desconfortos associados. E no fundo eu também acho que gravidez não é doença, mas gravidez é uma condição que tem muitas nuances. Sim. Isto é muita coisa a acontecer. Tem muito impacto na nossa vida. Isto é fisiológico, é mental, é muita Emocional. coisa. Emocional. E de repente a pessoa irrita-se e depois já está bem disposta e depois afinal fica estressada porque não tem o body não sei o quê, ou porque o bebê está pequenino, ou porque afinal tem que fazer uma prova de glucose, ou porque depois eu ficava irritadíssima porque eu tinha que repousar e irritava-me porque eu não queria estar repousada, tinha energia para dar e vender. Portanto, há muitas coisas a acontecer e de facto tudo o que nós possamos fazer a nível de estilo de vida e coisas até que ajudem a reduzir o stress, eu acho que isso é muito importante. Por isso, olha, obrigada. Obrigada. Tu fazes acompanhamento de no fundo, pré-gravidez, gravidez, pós-parto, etc. Portanto, se as pessoas quiserem, fazem um acompanhamento um bocadinho mais certinho contigo. Vou deixar aqui nas notas do episódio depois todos os contactos para que o possam fazer. E nós vemos para a semana. Pronto, espero não vos ter desencorajado. Obrigada, Marta. Obrigada.